pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Parousia Cast, Vivendo a Volta de Jesus. Esse é o nosso primeiro episódio. Toda quinta-feira, às 18 horas, você vai encontrar um vídeo novo aqui no nosso canal, falando de temas diversos, que nós vamos apresentando ao longo da semana. Siga também nossas redes sociais, que vocês já vão ter spoiler do tema, vão poder fazer perguntas. Então, ative o sininho, compartilhe com seus amigos para chegar no maior número de pessoas possíveis, para crescer bastante o nosso conteúdo e a gente continuar fazendo vídeos aqui para vocês. Certo? Eu sou a Letícia, muito prazer. Eu estou aqui com meus amigos e irmãos, o Andrei e o Derek. E o Derek agora vai dar continuidade, explicar um pouquinho para vocês sobre o nosso convidado de hoje. Exatamente. Como a Lê falou, todas as quintas-feiras nós vamos ter um convidado especial aqui com a gente, para abranger o tema que a gente vai discutir. E hoje a gente vai falar sobre a Bíblia Sagrada. E a gente chamou um cara muito importante para a gente, que é o pastor Marcelo. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, pastor. O pastor ele tem 39 anos, não parece mais novinho. Mas o pastor ele é casado com a Dilma, tem o Marcelinho e o Tiago como filhos. O pastor, além de pastor, o cara é maratonista e jogador de futebol praticamente. O cara é fera mesmo no campo. Ele tem quase 2 metros de altura. Né? Exatamente. Então, e além disso, o pastor gosta de leitura bastante, né? E de filmes de época. Pastor, além disso tudo, né, seja muito bem-vindo. Você se sinta em casa, você é de casa. E a gente quer, antes de começar, que o Senhor se apresente um pouquinho, dê as boas-vindas. E também faça uma oração para que a gente abra a palavra e a gente consiga meditar nesse tema muito importante. Maravilha, Derek, obrigado. É uma alegria para mim estar aqui com vocês, né, no Parousia Cast. Parabéns pela iniciativa, né, da juventude aqui, então, de idealizar, né, um programa como esse, né, algo que vai levar conhecimento da palavra de Deus para as pessoas. E para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Posso orar? Oremos. Querido Deus, agradecemos ao Senhor pela vida, pedimos a Tua presença conosco, também com cada pessoa que está tendo contato, então, também com esse material, que possa abençoar a vida delas também, Senhor. Permaneça conosco, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Bom, galera, eu sou o Andrei, estou aqui acompanhado pelos ilustres Derek e a Letícia, como já foi apresentado, e o pastor Marcelo. E hoje, como o Derek tinha adiantado, a gente vai falar sobre a Bíblia Sagrada, né? Que é um livro, que é uma compilação de 66 livros, mini-livros dentro de um livro só, que abordam ali diversos temas, mas todos focados em um tema principal que a gente vai discorrer durante essa noite. Esse livro foi perseguido durante muito tempo, ao longo da história. Tentaram destruir, tentaram queimar, extinguir esse livro, mas não conseguiram. Né? A gente sabe que ele foi escrito ao longo de 1.600 anos, com mais de 40 autores. Hoje a gente vai ver por que teve pessoas dispostas a, inclusive, morrer por esse livro, pelas ideias que esse livro tinha. Né? E a gente vai perceber que alguns governantes eles se sentiam um pouco ameaçados pelos conteúdos que esse livro trazia. Por que isso? Né? Por que ele é tão relevante ainda hoje? Será que ele é relevante ainda hoje? Ele se encontra ainda de uma forma atual? Ele é relevante para a sociedade? Pode construir? Pode mudar o caráter das pessoas? É isso que a gente vai começar aqui a comentar essa noite. E para isso, né, eu queria já pedir para o nosso convidado, o pastor Marcelo, responder uma pergunta. Já que esse livro é tão relevante, causou tanta controvérsia, quem foi o autor desse livro? Quem conseguiu escrever essas palavras a ponto de fazer todo esse rebuliço na sociedade? Interessante, né? Essa pergunta tem que ser respondida de fato, né? Porque pela importância, né, da Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido no mundo, né? É o livro mais aceito, e ao mesmo passo que é o livro mais lido, é o mais rejeitado também, né? Também. Então, você falou, Andrei, sobre 40 autores, né? 40 pessoas diferentes que escreveram a Bíblia, né? Mas a Bíblia, ela mesma fala sobre isso, né? Apresenta Deus como sendo o seu autor. Né? Deus como sendo seu autor. Então, embora Deus tenha escolhido as pessoas para escrever, né? Nós percebemos, até pela sua unidade, a gente percebe, então, que esses 40 autores eles não se contradizem em momento nenhum. E outros fatores também que nos ajudam a compreender como que Deus é, de fato, o autor da Bíblia. Né? Porque foi escrito ao longo de 1.600 anos, 40 pessoas diferentes que botaram a letra ali, sob a inspiração divina, que a gente vai comentar em breve, e eles não se contradizem, é realmente um fato que desperta curiosidade, né? É difícil de imaginar, porque assim, hoje, para uma galera conseguir escrever um livro junto,
sei lá, tinha que ter um churrasco entre eles e tal. Eles tinham que estar convivendo ali junto justamente para dar certo. Só que, pelo que eu entendi, a maioria deles não se conheceu, é isso? Exatamente, né? Eles viveram em épocas diferentes, né? Períodos Culturas de diferentes, 1.600 anos, época diferente, culturas diferentes. Eles tinham formação, né? Formação diferente, atividades, né? Exerciam então atividades diferentes. E isso mostra realmente a beleza, né? da Bíblia, porque com toda essa complexidade, né? Vivendo, alguns, né? Viveram em palácios, outros viveram no campo. Um era médico, né? O outro era boiadeiro, entendeu? Então, Era assim, variado demais. Exatamente. E quando a gente olha para a unidade da Bíblia, não tem como não chegar a uma conclusão, né? Tinha que ter muito churrasco para poder se conversar, né? Exatamente. Eu acho que isso fala por si só, né? Que como que a Bíblia tem um autor só. Como que isso aconteceu? Porque se foram tantas pessoas diferentes, em épocas diferentes, culturas diferentes, tem um porquê dela ter uma unidade, dela ter todo esse sentido, dos textos, até mesmo escritos por pessoas diferentes, conversarem entre si. Então, conta pra gente, pastor, explica pra gente o que é essa inspiração divina, como ela funciona, como ela acontece. É interessante, né? A Bíblia, ela chega até nós, né? Através, então, da tradição oral, né? Escrita. E assim, Deus usou, né? Então, os escritores da Bíblia, né? Depois, posteriormente, então, os maçoretas, né, e tal, para copiar, né? Fazer cópias da Bíblia. E a Bíblia, então, chega até nós. Mas quando a gente fala sobre a revelação divina, né? Nós encontramos na Bíblia, então, aquilo que nós chamamos, basicamente, duas formas. A revelação geral, né? Nós encontramos a revelação geral. Deus, ele se revela, por exemplo, através da natureza, né? O Salmo 119, verso 1, né, diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Né? Legal. Então, isso quer dizer que uma pessoa, mesmo que ela não tenha contato com a Bíblia, ela não tenha contato com a palavra escrita, ela pode chegar ao conhecimento de Deus. Né? Pela natureza. Pela natureza. Observando ali. Exatamente. Jesus, inclusive, fazia isso através das parábolas dele. Né? Ele pegava o dia a dia, as coisas estavam ao redor dele, trazia para poder tornar os ensinos mais lúdicos. Né? Exatamente. Muito interessante. Exatamente. E um outro fator aí é a questão da revelação geral, que eu já falei, e a revelação também especial. Né? Que aí tem que ver com a palavra de Deus escrita, né? Com a palavra escrita. A Bíblia diz também, 1 Pedro 1:21, né? Diz que Deus, né? Ele, então, o Espírito Santo inspirou os profetas, né? A escreverem a Bíblia. Um outro texto também diz que a maior revelação de Deus é Jesus. Né? E a Bíblia diz que nos últimos dias, Deus, ele se manifestou a nós, ele falou a nós por meio do Filho, né? Por meio de Cristo Jesus. Que legal. Então, aí nós temos a revelação geral e a revelação, né? Especial. Né? Então, Deus, ele falou, né? Com os profetas, escolheu, então, homens e mulheres para transmitir, então, a sua mensagem. E Deus fez isso de várias formas. Né? A Bíblia apresenta que Deus falou com eles em visões, sonhos, e Deus, então, deu a mensagem para eles e eles transmitiram, né? Transmitiram para nós, né? Digamos Pra assim. nós, Exatamente. Chegou até aqui. Então, transmitiu para nós. Agora, o que é interessante também, falando disso, a gente vai lembrando, né? De algumas coisas. Sim. Nesse processo, então, né, de inspiração, fica claro, né, o que a Bíblia deixa claro é que Deus, ele inspirou as pessoas, né? Deus inspirou as pessoas. Certo. Agora, esse processo de transmissão não foi um ditado, por exemplo, tá? Deus, ele inspira o profeta, né? Mas ele traz essa mensagem para nós, ele traz essa mensagem, então, para aquele tempo, né, e tal, e alcançou a gente hoje também, mas, tipo assim, ele fala com as palavras dele. Com o que ele sabia, na época. Exatamente. Que legal. Ele fala com as palavras dele, né? Transcrição, tipo, o Espírito Santo soprava no ouvido deles e eles escreviam exatamente o que o Espírito Santo estava falando. Exatamente, não era assim. Não era assim. Então, não era um ditado, por exemplo, né? Sim. Então, Deus inspira o profeta. Mas a mensagem que ele transmite na sua realidade, né? E também não tinha a ver com você, no caso, que nem você está dizendo, né? Tipo, exatamente. Ele não entrava e, tipo, fazia a pessoa escrever então era ali. ele, assim, querendo ou não, se a gente abrir a Bíblia e realmente ler, a gente vê que todos eles têm um tipo diferente de escrever mesmo. Paulo escreve bastante difícil, né? As cartas dele, você vê que são uma linguagem mais rebuscada, então é diferente de Pedro já, que é uma forma mais simples de escrever. Ou seja, ele manteve a identidade dele como pessoa, só que a ideia era do Espírito Santo. É isso, do Espírito Santo, exatamente. Perfeito. E outra coisa, olha só, e esse processo de inspiração, ele não acontece só em o Espírito Santo transmitir a mensagem, né? Sim. No caso, para a pessoa, para o profeta, né?
ele transmite a mensagem, a pessoa, ela revela isso, né? Na sua identidade, digamos assim, tá? Mas o Espírito Santo está ali, conduzindo ele para quê? Para que, embora tenha o fator humano, essa mensagem é divina, percebe? Essa mensagem é divina. Aí algumas pessoas vão até comentar, eu não sei, talvez a gente poderia falar disso mais à frente e tal, mas algumas pessoas vão comentar, por exemplo, sobre, diante disso então na Bíblia contém erros, por exemplo, digamos assim. Ótima pergunta. É interessante a gente pensar um pouco sobre isso, né? Porque, veja bem, a gente encontra, por exemplo, alguns erros gramaticais na escrita de Pedro, né, João, por exemplo. Paulo, como o Andrei falou, Paulo já escreve de uma maneira mais rebuscada, né? Paulo era mais erudito, né, e tal. Mas, veja, esses erros eles não comprometem a mensagem divina, né? Ou seja, então, se for colocar assim, na Bíblia contém erros, sim. Digamos, pode até conter erro gramatical, por exemplo, mas doutrinário, não. Não tem. Não. E por que isso? Porque o Espírito Santo que inspirou os profetas, ele também acompanha, né? Para quê? Para que essa mensagem não seja comprometida. Perfeito, pastor. Caramba. Muito legal, né? Pastor, de autoria acho que ficou claro. Agora, então, a questão assim que eu acho que passa na mente de todo ser humano, até nos séculos passados, sobre a questão que, assim, é nítido que, tipo, a Bíblia, quando apresentada para alguém, existe alguma transformação. Tanto é que a gente vê, assim, que a Bíblia é um dos livros mais amados e um dos livros mais odiados. Agora, a questão é a seguinte, se tratando de transformação, eu queria saber se a gente realmente pode confiar que esse livro realmente muda a vida de alguém. Qual é a questão de confiabilidade? É interessante também, né? Nós pensarmos nisso, né? A Bíblia, ela é poderosa, né? A palavra de Deus, a Bíblia mesmo diz que a palavra de Deus tem poder. A Bíblia diz que o universo, né, veio à existência pela palavra de Deus, né? Lá no livro de Jó, né? E nos Salmos também nós encontramos então quando a Bíblia então fala a respeito disso. Então, de fato, né, quando a pessoa se aproxima da Bíblia, né, talvez nós estamos falando para um jovem agora, para alguém que talvez está desistindo da vida, ou que acha que a sua vida não tem solução, que não existe mudança, né, para essa pessoa. Quando nós nos aproximamos da Bíblia, né, com sinceridade, com desejo então de aprender as suas verdades, esse livro transforma a nossa vida, né? Na minha experiência, né, e assim, nós somos levados a falar do que, que a gente sentiu, que né? a gente viveu, né, o que passou com a gente, né? Eu não conhecia a Bíblia já desde criança, por exemplo, né? Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu tinha cerca de 17 anos de idade, né, mais ou menos. E assim, eu vivi uma vida totalmente diferente do que os princípios que a palavra de Deus, que a Bíblia, né, apresenta, né? Então, imagina um jovem, né, só preocupado com festas, com diversão, bebidas alcoólicas, né, coisas desse tipo, né, que é comum, infelizmente. É comum. Até hoje, juventude, né? Sim. Preocupado em se encontrar, né? Seu lugar, seu É uma propósito fase difícil aqui. já, né? Sim. Exatamente. E à medida que eu fui então estudando a Bíblia, eu comecei a ver um caminho alternativo que eu não enxergava antes. Sim. Né? Então a Bíblia, o estudo da Bíblia abre, né, os horizontes. Né? O estudo da Bíblia faz com que a gente enxergue possibilidades antes impensadas, né? Possibilidades impensadas. E a partir então do estudo da Bíblia, a minha vida começou a mudar. E interessante, né? De início eu não percebi essa mudança, né? Foi quase imperceptível. Exatamente. Que nem o vento de Elias lá. Exatamente. A gente vai estudando a Bíblia, né, e vai buscando aplicar os princípios, as verdades que a gente vai aprendendo, e naturalmente a nossa vida vai sendo transformada. As pessoas que estão ao redor, elas acabam percebendo mais isso, né? E as pessoas então me diziam, né? Olha, percebe que você está diferente, tá? Mas para mim parecia que nada estava acontecendo. Mas é a atuação do Espírito Santo, né? A Bíblia fala sobre isso, né? À medida que a gente vai estudando a Bíblia, o Espírito Santo vai convencendo a gente, né? E consequentemente, também vai transformando as ideias, né, os pensamentos. E, como eu falei, vai mostrando novas oportunidades. E a minha vida foi transformada nesse contexto de estudo da Bíblia. Muito legal, pastor. Então, nós podemos dizer que a Bíblia é um trabalho completo, porque ela foi inspirada, homens foram inspirados a escrevê-la, e ela continua sendo essa inspiração viva, porque através dela outras vidas São são transformadas Perfeito. Através dessa inspiração. Exatamente. Deus, né? Ele deu a mensagem para um tempo específico, né? Sim.
Mas foi para aquele tempo, é verdade. Mas hoje, quando nós lemos a Bíblia e a gente consegue então pensar, né? É importante a gente perceber o contexto, né, em que ela foi escrita, né, o contexto em que aquela mensagem foi dada. Mas ela é tão importante quanto para nós também hoje, né? Também hoje. E quando eu estudo esse conteúdo que foi direcionado para uma comunidade, em um determinado momento, mas eu aplico esses princípios, né, na minha vida atualmente, a minha vida é transformada, ela causa esse efeito, né, aquilo que a Letícia perguntou. E além Causa esse disso, efeito. é que o senhor falou sobre entregar uma mensagem específica para um grupo. Quando o senhor fala disso, eu lembro exatamente do pessoal lá em Israel, vagando pelo deserto. E aí você pega um livro difícil, que é Levítico, cheio de leis, assim. Você fala, poxa, isso aqui já não serve mais para nada, né? Mas aí você percebe que ali tem princípios de saúde, princípios sanitários, para você manter o arraial ali, que não tinha detergente na época, não tinha sabão em pó, né, não tinha esponja, e mantinha aquele lugar ali limpo. E aí eles não entendiam, talvez, na época, como funcionavam essas coisas. Mas a gente percebe hoje que aqueles ensinamentos eram uma coisa realmente à frente do seu tempo. Porque eles traziam coisas assim que o pessoal daquela época nem imaginava, entendeu? É muito interessante mesmo, de fato. Sim, isso me faz pensar também uma coisa, pastor. Uma pessoa, então, ela consegue usufruir dessa inspiração da Bíblia sozinha? Se eu sou leiga, por exemplo, você é um jovem de 17 anos, começou a estudar a Bíblia. Se eu pegar a Bíblia sozinha agora e começar a estudar, eu vou conseguir entender sozinha, sem a ajuda de nada? Porque eu sei que o senhor estudou teologia, Sim. que, para quem não conhece, pode explicar um pouquinho também sobre o que é a teologia. Por favor. E também nos dizer se sozinho a pessoa consegue ter acesso a toda essa inspiração, a entender a Bíblia, né, sozinho. Ok. Olha, então, após, né, estudar a Bíblia e então eu acabei então me tornando, né, adventista do sétimo dia, né? Sim. E aí então eu me senti chamado por Deus para o ministério pastoral. E para então seguir esse chamado de Deus, atender esse chamado de Deus, eu então fui estudar. Eu fui para a universidade, né, para uma faculdade adventista, né, o NASP, que fica na cidade de Engenheiro Coelho, né, na região de Campinas ali. Eu fui então estudar e estudei por 4 anos, né? Realizei ali então o curso de teologia. Mas, como a Letícia bem falou, quando eu comecei a estudar a Bíblia, né, com 17 anos, eu não tinha ainda, né, o curso de teologia, né? Sim. Então, assim, eu não conhecia ferramentas para estudar a Bíblia. Então, de maneira simples, eu me aproximei do texto bíblico e comecei a estudar. E isso é interessante, né? Você pode ser um erudito, você pode ser um acadêmico, você pode ser alguém instruído, ou pode ser uma pessoa simples comum. Que ao se aproximar da Bíblia, Deus vai falar com você, a palavra de Deus vai fazer sentido para você da mesma forma, né? Não tem diferença quanto a isso, né? E nisso está a beleza, né, do texto, né, da palavra de Deus. Sim, isso é muito lindo e muito rico também, Sim. né? Então, você poderia me dizer que só precisa de um coração sincero para começar a estudar a Bíblia. Exatamente, Letícia. Por exemplo, as pessoas, eu já encontrei várias pessoas, né, que elas não estudam a Bíblia porque elas julgam que a Bíblia é de difícil compreensão. Sim. Certo? Principalmente no que diz respeito, por exemplo, às profecias, né, o livro de Apocalipse, né, e tal, e as pessoas então dizem, não, eu não compreendo e tal. Mas qualquer pessoa pode se aproximar da Bíblia e ela vai compreender aquilo, né, que a palavra de Deus diz. Tá? Repito, né, tanto a pessoa com formação ou não, mas ela vai compreender, porque a palavra de Deus é acessível, né, a todos. A todos. Muito interessante, pastor. O senhor chegou a falar em alguma das suas respostas sobre o livro de Jó. A gente sabe que o livro de Jó foi escrito antes do Êxodo, né? Um período anterior a isso. Porque era uma história que tratava de uma coisa que veio até, talvez, ali num período que foi antes do pessoal ter saído do Egito e tal. E a gente percebe, a partir disso, que o livro de Jó está quase no meio da Bíblia. Então, ela não segue assim, uma ordem cronológica. Aí, o senhor poderia explicar um pouco melhor quem organizou, de fato, a ordem dos livros da Bíblia? Ok. Então, a Bíblia, né, ela está organizada, né? Nós falamos de inspiração, por exemplo, né? Falamos de inspiração, né? Revelação divina, né? A organização da Bíblia, né? Dos livros na Bíblia, né? O que nós chamamos de cânon, né? Cânon é regra, né? Regra, formato, né? Então, é o que nós chamamos. Então, a maneira como os livros estão organizados na Bíblia não se deu por inspiração. Aí é meramente humano. Tá, entendi. Aí é meramente humano. Perfeito. A Bíblia está organizada, na verdade, por gêneros literário, simplesmente. Né? Que legal. Primeiro vem, então, a lei, né, o que é chamado de lei, que é o Pentateuco, né, que são 5 primeiros livros, né, da Sim. Bíblia, escritos por Moisés. Tá?
Aí depois vem os livros históricos, né, que contam então a história do povo de Deus. E aí nós temos ali vários livros, né, o livro de Josué, né, Juízes, Reis, né, Crônicas, né, então conta a história do povo de Deus. Nós temos também os livros poéticos, né? Temos os livros poéticos, aí entra o livro de Jó, Salmos, né, Provérbios e tal. E assim vai seguindo, né? Aí nós vamos ter aí depois os livros evangelhos, por exemplo, falando do Novo Testamento um pouco, né? Nós temos evangelhos que contam então a história, né, da vida de Jesus, né, da sua vinda e tal, o ministério de Cristo. Ô pastor, deixa eu te cortar antes, perdão. Da parte dos profetas, que é do Antigo Testamento, falamos de profetas maiores e menores. Eu ouvi uma vez que os profetas maiores são por conta da quantidade dos livros, não por conta da grandeza dos profetas, ou que eles fizeram mais coisas do que os menores. É isso mesmo? Por conta da grossura ali do livro que eles escreveram? Então, profetas maiores e menores, né? Sim. É isso, não é por conta da importância, né, no caso do profeta. Isso, ali, né, nível ali de hierarquia. Não, de hierarquia, Entendi. não é isso. Na verdade, é mais pelo tempo de ministério. Por exemplo, o ministério de Jeremias, né, Ezequiel, Isaías. Muito durou mais. Exatamente. Ministério longo. Né? Enquanto que o ministério dos demais profetas, que nós chamamos de menores, então pouco foi mais mais de curto. curta duração. Né? Então, Por isso, Daniel, mais por isso. que é um livro pequeno, talvez seja considerado um profeta maior. Exatamente, Porque- Daniel é considerado. Que isso tem 10 mesmo. capítulos mais, Sim. 10 se não me engano. 12. 12, por aí, né? entre 10 e 12. E isso aqui, ele teve um ministério muito longo, desde que ele foi levado até lá, Sim, até o sim. A envelhecimento. história da vida toda dele, Exatamente. praticamente. Que legal, não sabia disso. Muito isso. interessante. Então é bacana, né, a gente Legal. pensar sobre isso. Mas sobre a formação, né, do cano, né, Sim. a organização dos livros na Bíblia ainda. Esses livros eles foram, né, para o cano, né, e eles foram organizados então na Bíblia como, olha, Deus inspirava, né, então o profeta, digamos assim. A comunidade acompanhava isso, né? A comunidade acompanhava isso aí. Então o profeta recebia a mensagem, ele transmitia então para a comunidade então via, né, percebia então esse profeta escrevendo esse livro. Então esse livro era aceito, percebe? Esse livro é aceito ali. Então é isso que validava, né? Alguns vão dizer até sobre o Concílio de Nicéia, por exemplo, que foi quando então, né, se formou o cânon bíblico e tal. Mas não, muito antes já tinha formado. A gente tem, por exemplo, Jesus falando, né, Lucas capítulo 24, versículo 27, né? Jesus fala assim, e discorrendo, né, de Moisés e passando pelos profetas e tal. Então mostra que no tempo de Existe uma Jesus, ordem. exatamente, já existia, né, essa ordem, né, essa formação, né, então, né, do cânon bíblico, né, da Bíblia. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente também percebe isso, né? Pedro, né, se eu não me engano, 1 Pedro, capítulo 3, verso 15 ali, Pedro vai falar o seguinte, ele fala sobre as epístolas de Paulo. Né? Então, naquele momento, ele já enxergava a igreja primitiva, né? Falando do Novo Testamento, a comunidade, a igreja primitiva, já considerava as cartas de Paulo como sendo o quê? Parte das Escrituras. Exatamente. Parte das Escrituras. Então, não foi um concílio, né, que definiu quais livros entrariam, né, no cânon bíblico. Na verdade, foi a comunidade, né, que então é quem decidiu isso. Eles né? percebiam E a inspiração divina e consideravam aquilo como canônico. Exatamente. E por que isso foi importante? Porque depois outros livros surgiram. Né? Outros livros e que recebia também o quê? Uma pseudo-autoria desses autores. Né? Sim. E esses livros não foram aceitos. Por quê? Digamos, foi um livro que surgiu na comunidade depois, a comunidade não acompanhou esse profeta escrevendo, não acompanhou ele trazendo essa mensagem, então o quê? A comunidade rejeita esse livro, né? Faz sentido. Então, aqueles que a comunidade conseguia ver, né, percebia e tal, e aceitava, então, esses livros foi que entraram, então, no cânon bíblico. E essa ordem, pastor, ela contribui para o entendimento? A ordem que a Bíblia está, ela facilita a pessoa que vai ler, se vai ler nessa ordem, né, cronológica? Sim, facilita muito, né? Facilita muito. A ordem que os livros estão facilita, porque, veja bem, ninguém, né, deve ser incentivado a ler, por exemplo, né, a um livro que fala de profecia, ler como um livro de cântico, né, de músicas, né, por exemplo. Né? Então, não faz sentido. Então, estando organizado dessa maneira na Bíblia, isso facilita, então, o entendimento, né? Facilita, então, a busca, né, desse conhecimento, né? Buscar entender, compreender, então, as Escrituras. Muito legal. Queria saber, com relação ao que o Derek tinha dito, né, a respeito de ter assim a validade ainda desses dias, a confiabilidade da Bíblia. Eu queria trazer um pouco da questão dos erros. Assim, a gente sabe que, como o senhor disse, como Pedro escreveu, tinha ali alguns erros gramaticais que não interferiam na ideia, de fato, ali, a proposta.
Mas Sim. eu queria saber assim se tem algum erro que pode induzir alguém a alguma ideia errada que a Bíblia pode trazer, alguma coisa do tipo. Nesse caso, né, como nós já falamos, né, a Bíblia ela não contém nela erros doutrinários, né? Sim. Não contém erros doutrinários. Então, na Bíblia, as pessoas podem até encontrar, né, e muitos acabam procurando na Bíblia isso, né, procurando o que pode ter aparentes contradições. Mas quando a gente lê toda a Bíblia, né, de maneira atenta, né, atentando então para o seu contexto, Sim. nós percebemos então que não existe contradição na Bíblia, né? Na Bíblia não existe erros. Na Bíblia nesse sentido, tá? Entendi. Repetindo o que nós já falamos, né? Pode até conter erros gramaticais, mas na sua doutrina a Bíblia ela perfeita. Então tudo também, consequentemente, que está escrito lá é verdadeiro. É verdadeiro. É considerado verdade. Exatamente. Legal. Esse processo que o senhor contou para a gente, que o povo validava, né, tornava aquilo canônico, isso contribui para a gente entender que é confiável o conteúdo que está ali, que é verdadeiro, ou é mais pela fé mesmo? A gente precisa entender que foi inspirado e crer nisso pelo Espírito Santo e por Deus, pela fé mesmo. A gente nunca vai ter uma prova concreta, tipo, pessoas validaram isso. Ok. Boa pergunta. Então, né? A gente então, a gente tem então a fé, né? Tem esse elemento da fé, mas como nós já falamos, né? A Bíblia ela é confiável, né? Por exemplo, nós estamos falando de Jesus. Jesus, quando ele se refere à Bíblia, ele fala então sobre Moisés, né? E ele fala discorrendo por todos os profetas, né? Então a gente tem aí na própria Bíblia, nós temos, né? Então assim uma confirmação de como eles enxergavam a Bíblia nos dias de Jesus, digamos assim, né? Perfeito. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a mesma coisa. A gente vê que a igreja primitiva, né? A igreja ali no primeiro século, ela também já havia determinado, né? Porque quando Pedro fala das epístolas de Paulo, por exemplo, ele se refere às epístolas de Paulo como escrituras, né? Como escrituras, então nós temos esse fator na Bíblia, né? Mas nesse instante, ainda há pouco, né? O Andrei falou sobre, por exemplo, né? As cerimônias, né, levíticas e tudo mais, de sanitarismo, né, e tal. E muitas pessoas acabam, né, julgando ou tentando, né, transmitir essa ideia de que a ciência, né, e a Bíblia não se coadunam, né? Exatamente, né, não se conversam. Só que a gente percebe, né, cada vez mais o quê? Que a Bíblia, né, lida e buscando ser entendida da maneira correta, ela não está em contradição com a ciência. Perfeito. Né? Não está em contradição. Por exemplo, noções de sanitarismo, que tem na Bíblia, no livro de Levítico, por exemplo, hoje já é comprovado pela ciência. Comprovado. Né? Comprovado pela ciência. Até 1948, a gente meio que acreditava, né? Vamos continuar acreditando e acreditávamos na Bíblia como a palavra de Deus, né? Tendo assim, então, certeza de que era a palavra de Deus. Mas até 1948, os manuscritos mais antigos da Bíblia que existiam, datavam aí do que de 900 anos depois de Cristo, né? Então é algo muito recente, por exemplo. Faz sentido. Mas nesse período, quando nós temos aí então na história, né, os descobertos das cavernas aí de Qumran. Se as pessoas fizerem aí uma busca rápida e tal, vão encontrar, né, do que eu estou falando aqui, né? O que acontece? Um jovem ali, né, algumas cabras ali no deserto se perderam. Ali na região do Mar Morto? Exatamente, naquela região. E aí, diz que um garoto, né, procurando, então, ali algumas cabras se perderam, e ele viu algumas cavernas e jogou pedra, né, dentro da caverna. E ele percebeu que, ao invés de vir um balido lá de dentro da caverna, né, ele ouviu o som de algo se quebrando, um jarro se quebrando. Caramba, que legal. E aí a história é longa, né, e tal, mas eles acabaram, então, pegando aquele material sem saber do que se tratava. Esse material, então, foi levado, né, vendido, então, em uma feira ali, acho que próximo de Belém, uma coisa assim. Sim. E, resumindo, descobriu-se que se tratava, então, de manuscritos muito posteriores do que da Bíblia, né, da Bíblia, da palavra de Deus. Tinha outros documentos também, sim, mas tinha ali, né, vários fragmentos da Bíblia, né. Encontrou-se em todo esse, se eu não me engano, foram 11 ou 12 cavernas, em que encontraram, então, manuscritos antigos ali, né. E nesses manuscritos foram encontrados fragmentos, né, de todos os livros da Bíblia, exceto o livro de Esther. Exceto o livro de Esther. Exatamente. Então, deixa eu ver se eu entendi. Encontraram tudo menos de Esther e, tipo assim, isso foi recente? Eram manuscritos que, tipo assim, foram escritos lá... Antes de Cristo, talvez. Exatamente. E estava tudo certo. De acordo, assim. Exatamente.
Esses manuscritos, eles datam ali, né, de cerca de 250 a 270 antes de Cristo. Nossa. Né? Então imagina, então hoje, né, assim, cientificamente nós temos confiança de que a Bíblia que nós temos, ela é Que foi escrito verdadeira. lá atrás. Sim, por quê? Porque durante tantos anos, né, corre-se o perigo de pensar assim, mas e através desses manuscritos, né? Foi traduzido. Cópia da cópia da cópia da cópia. Não se perdeu. Hoje nós temos então a certeza de que não se perdeu. Incrível, incrível. De que não se perdeu. Isso comprova a inspiração, né? Exatamente. Comprova que a Bíblia é verdadeira, né? Comprova então que Deus ele preservou, né, a sua palavra ao longo do tempo, né? Por exemplo, o livro de Isaías, né? Foi encontrado um código inteiro do livro de Isaías, tá? E com diferenças assim muito poucas, né? Pouquíssimas diferenças. Sim, que não comprometiam novamente que não a ideia. compromete a mensagem. As diferenças que existiam ali não comprometem a mensagem, né? Então isso mostra para nós que a palavra de Deus, né, a Bíblia que nós temos, ela é verdadeira e não se perdeu, né, ao longo do tempo, né? Deus preservou a palavra. Isso é incrível, pastor. Legal. E assim, se tratando até de ciência, que você disse, eu vejo até pela questão da história, da arqueologia, tem muita coisa se descobrindo que fala assim, coisas que a gente lê aqui, né, e visualizando através da história. Isso para mim é insano. Tudo vai se comprovando, querendo ou não, né? Você que está assistindo com a gente, de novo, que nem a Letícia disse, não deixa de compartilhar com seus amigos se você está gostando. Curta, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque vai ter muito mais conteúdo aqui e ainda tem bastante coisa aqui para a gente perguntar para o pastor. E, pastor, é o seguinte, eu quero perguntar sobre a Bíblia em si. O livro, eu já vi diversos formatos. Eu tenho essa daqui, eu tenho uma maior, eu tenho uma menor que cabe aqui na palma da mão. Por que existem Bíblias de tamanhos diferentes? Tem mais coisa, menos coisa? Enfim, eu queria saber justamente a questão do tamanho. Tem alguma questão própria para isso? Tem uma Bíblia certa para eu comprar, a mais correta, a mais confiável. Ok. O ideal, né, para a gente ler a Bíblia, né, o ideal é a gente ler o mesmo texto em várias traduções. Existem várias traduções da Bíblia, né? Perfeito. Então, o ideal é que a gente aproveite, então, para ler, né, o texto bíblico em várias traduções. Isso vai enriquecer o seu estudo da Bíblia, né? Se já fosse dar uma dica de leitura, eu já falaria isso, né, para as pessoas que estão acompanhando a gente. Mas, quanto à questão, né, da espessura da Bíblia, né, e tal, o que acontece? É claro que nós podemos começar falando sobre a questão da Bíblia. Algumas Bíblias têm letras gigantes, por exemplo, né, o que auxilia pessoas que têm dificuldades, né, também, né, Eu adoro. visual, né, e tal. Então aí vai interferir, né, e tal. Mas falando da espessura e indo um pouco além, por exemplo, tem Bíblias, né, que a Bíblia tem 66 livros. Mas existem Bíblias que têm mais livros, mais do que 66. Mais né? livros. Exatamente. Mas e o cânon, como é que fica? O cânon fechou com 66. Ah, tá, entendi. Isso é que né? Aí o restante é Esse o é o apócrifo, certo. foi isso? Exatamente. Existem Bíblias, né, que tem então o quê? Os livros apócrifos, né? Certo. Só que lembra que eu falei da comunidade, né? Se você está acompanhando a gente, vai lembrar que eu falei que a comunidade então validou, né, esses livros e quando fechou o cânon, né? Mas existem os livros apócrifos. Só que os livros apócrifos eles foram acrescentados à Bíblia somente no Concílio de Trento, se eu não me engano, por volta aí de 1400, 1500, no Concílio de Trento, então, quando então esses livros foram acrescentados, né? A Igreja Católica então acrescenta esses livros à Bíblia e acrescentou por quê? Porque nesses livros que foram acrescentados, são chamados de livros apócrifos, esses livros contêm mensagens que apoia algumas doutrinas da igreja Que não estão no que cânon. não estão no cânon. Perfeito. Exatamente. Só que não teve esse acompanhamento todo que o senhor tinha falado antes. Exatamente. Entendi. Então, por esse motivo, esses livros foram então acrescentados, né? E aí, de repente, alguém vai pegar a Bíblia e vai ver que, não, tem uma espessura maior ou menor, pode ser por conta da letra, por conta de alguma coisa, mas na questão dos livros, é por conta disso. Mas o cânon são 66 livros, né? Então, Fechou. Esses livros de fora do cânon, eles não foram inspirados por Deus. Eles não foram inspirados. Esses livros Ok. não foram Eles inspirados. só são para validar mesmo uma doutrina específica. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Ok. É ótimo. Bom, seguindo com relação aqui, você tinha dito sobre transformação pessoal, a Bíblia conseguiu fazer isso com o senhor. Eu posso até citar um exemplo de um conhecido meu, que eu não vou citar o nome dele aqui, para não expor a pessoa, mas a pessoa era analfabeta, a pessoa era viciada em bebidas alcoólicas, passava assim diversas noites, um pai de família passava diversas noites assim na calçada, jogado com cachorros, e ele começou a estudar a Bíblia. Ele aprendeu a ler
estudando a Bíblia, inclusive. Ele se alfabetizou a partir disso e hoje é uma pessoa que está totalmente restaurada, faz parte da igreja, é um cidadão de bem que contribui para a sua comunidade. A gente percebe que, de fato, tem uma transformação, né? Então, trazendo toda essa base, qual que é a utilidade da Bíblia, tendo tudo isso em mente, para os nossos dias? Ela tem alguma influência ainda, com tanta informação que a gente vê, ciência, pseudociência surgindo por aí, a Bíblia ainda é útil para os nossos dias? Pensando também nas ideias, né, daquele tempo, do tempo que ela foi escrita, no quanto a gente evoluiu, no quanto ideias já passaram, toda a Bíblia tem utilidade hoje, tudo que está escrito nela vale para os nossos dias hoje. Então, a Bíblia, né, a palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo, né, 3, 16, né, 17, diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Né? Toda a Escritura foi inspirada por Deus. Então, mas quando eu leio a Bíblia, tem partes da Bíblia que me agrada e tem partes da Bíblia que não me agrada, né? Alguém pode pensar assim, né? Então, essa parte da Bíblia que não me agrada, será que ela não foi inspirada por Deus? Foi inspirada, né? Então, toda a Escritura foi inspirada. E, ao longo, né, dos tempos, a Bíblia sofreu muitos ataques, né? Sofreu muitos ataques, tentaram, né, destruir a Bíblia, e ela permaneceu. Permaneceu porque é a palavra de Deus e porque é a verdade, né? No Salmo 119, né, verso 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né, e luz para os meus caminhos. Então, nós vivemos, e eu creio que todos, né, vai concordar com a gente nesse pensamento, nós vivemos em dias difíceis. Sim, dias muito Vivemos em dias difíceis. difíceis, né, vivemos em tempos de dificuldades. Muitas ideias. Exatamente, ideias variadas, né, situações acontecendo em vários âmbitos da sociedade, sofrimento, a dor é comum a todos nós. Verdade. Mas a desesperança muitas vezes, né? A criminalidade. Exatamente. E tudo isso traz um certo medo, né? Uma certa ampreensão, né? Dúvida. Sim. E a palavra de Deus, ela então se mostra mais útil ainda, né? Para nós. Perfeito. Né? Por quê? Porque ao estudar a palavra, eu encontro, né? Eu encontro paz. Ao estudar a palavra, eu encontro como que tudo isso vai chegar a um desfecho, né? Propósito, talvez? Exatamente. Exatamente, né? Propósito também, como você falou, Andrei. Então, a palavra de Deus ainda é útil hoje. Apesar de nós estarmos vivendo, né, no século XXI, apesar de nós estarmos tendo sido escrita há tantos anos atrás, mas a Bíblia ainda é útil e ela ainda faz diferença na nossa vida, né? Que bom. Principalmente trazendo para nós esperança. Eu lembro agora, Romanos, capítulo 15, verso 4, né, diz que tudo que foi escrito é para que nós tenhamos, então, esperança, né? Então, quando eu abro a Bíblia e eu me deparo com o que aconteceu, por exemplo, agora há poucos dias, né, no Rio Grande do Sul, ainda tem famílias lá, né, sofrendo, ainda tem pessoas que perderam tudo. E como recomeçar? A palavra de Deus traz esperança para nós. Amém, amém. A palavra de Deus traz esperança. Então, o Senhor diria que o maior propósito da Bíblia é esse, trazer esperança, não ser usada como ataque ou como julgamento ou como medida mesmo. Claro que eu sei que ela é um manual para nós, né, de como vivermos, mas você diria que o maior propósito dela mesmo é a esperança e não essas outras questões. Exatamente, Letícia. Você levantou um tema, né, que é interessante. Muitas pessoas, a gente vê isso, né, hoje, a ascensão, né, das redes sociais, né, e tudo mais. As pessoas utilizam, né, a Bíblia muitas vezes para atacar, né, como ferramenta de julgamento e tal, de perseguição e tudo mais. Mas esse não é o propósito da Bíblia. Não é o propósito. Deus, quando a gente olha para a Bíblia, nós percebemos, então, Deus na sua revelação, Ele quis mostrar para nós, através do que foi escrito, né, de Gênesis a Apocalipse, de que Ele tem um plano. Um plano para quê? Para resgatar o ser humano. Para livrar o ser humano da condenação do pecado. A Bíblia apresenta para nós que Deus criou este mundo. O pecado, né, entrou aqui então como um elemento intruso, né, algo então que manchou aí a criação de Deus. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos isso e vemos também que Deus elaborou um plano. E esse plano é chamado na Bíblia de plano da salvação. Então, o maior propósito da Bíblia é apresentar para nós esse plano da salvação, que quando nós entendemos ele, nós temos então esperança. Né? Perfeito. Nós temos esperança.
E quando a gente encontra essa esperança, o desejo da gente é comunicar ela para outras Mostrar pessoas. para outras pessoas também, Exatamente. né? Tá certo. Isso é maravilhoso, pastor, porque eu acho que a maior dificuldade, principalmente dos jovens, posso falar por nós, né, que vivemos essa realidade, é encontrar propósito no mundo de hoje, encontrar esperança, porque muitas vezes nós estamos perdidos, até mesmo nas nossas demandas do dia a dia, estudar, se encontrar, encontrar uma família, encontrar um propósito mesmo aqui nesse mundo. E é rico você pensar que a gente tem tudo isso num livro. Que a gente encontra facilmente, né? Hoje em dia a gente tem livre acesso a ele, né? Exatamente, exatamente. E essa questão de propósito é maravilhoso, né? Porque quando a gente lê a Bíblia e a gente percebe, né, o propósito que Deus tem para nós, né? Como jovens, como pessoas que estamos neste mundo, né, de tantos desafios, a gente percebe assim, nossa, eu posso ser usado, né? Deus pode me usar para levar esperança para outro, né? E ali a gente encontra um propósito de vida, Verdade, né? verdade. Em estender a mão, né? Em variadas atividades que nós podemos realizar, né? Como jovens, e nessas atividades, né? E em auxiliar as pessoas através da Bíblia, né? Levando esse conhecimento, nós encontramos propósito para a vida, né? Então isso é fantástico, isso é fantástico. Legal, sem tipo, dúvida. o que a Letícia falou, eu fiquei imaginando assim, no caso. Eu tento organizar minha vida, assim, pegando várias planilhas, várias coisas assim e tal, anotando, encaixar no negócio só. E é muito difícil. É muito difícil organizar, tipo, a parte da saúde, a parte da mente, o trabalho, estudos, relacionamento, igreja, tudo. Cobrir todas as frentes. E na Bíblia a gente tem tudo, querendo ou não, uma biblioteca aqui no livro só, né? Isso é muito legal. Pastor, o Andrei tinha feito a pergunta sobre a utilidade da Bíblia para esse tempo. Eu quero perguntar sobre o benefício da Bíblia nesse tempo. Parece essa pergunta igual, mas entra no detalhe do que eu amplifiquei aqui das áreas da vida. Qual o benefício assim para a minha saúde? A gente já falou, deu uma pincelada, mas eu quero que você seja mais incisivo nisso, tanto mental, tanto física, os relacionamentos, de dinheiro, entre a mordomia, na área amplificada da vida. Todas as áreas amplificadas aí. Isso é muito, muito interessante, assim, né? Em real, a gente não vai conseguir esgotar essa questão, mas é interessante pensar sobre isso, né? Quando nós lemos a Bíblia, né? Como jovens, nós vamos encontrar na Bíblia, né? A Bíblia diz, por exemplo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, quando eu leio a Bíblia com essa visão, né? Quando eu leio a Bíblia a partir desse princípio, então eu entendo que eu preciso cuidar do meu corpo. Sim. A Bíblia nos ajuda a entender o ser humano como um ser holístico, né? Não está desassociado a parte física da parte mental, por exemplo, né? Então eu preciso cuidar do meu mental, tá? Então veja, então quando eu leio a Bíblia eu encontro saúde, né? Eu entendo que eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar então com o que eu vejo, com o que eu como, eu preciso cuidar com a maneira como eu me relaciono, percebe? E é uma coisa atual, pastor, porque hoje em dia está falando sobre a sua saúde física interferindo na sua mental e vice-versa. Aí você vê que Jesus vai lá e já falava isso. Ele falou, se seus olhos forem maus, virem aquilo que é mal, o resto inteiro vai ser mal. Exatamente. Então é uma coisa assim que você vê que realmente um de fato tema atual. antigo, né? É antigo e tipo, ainda se faz atual. não tinha preocupação antes, uns 50 anos atrás. Sim. E hoje está falando Comparado com muito hoje. disso, né? Exatamente. E a Bíblia já trazia isso, muito interessante. Exatamente. Então, perceba quantos benefícios nós encontramos então ao estudar a Bíblia. O Derek falou um pouquinho, né, sobre a questão da fidelidade, né? Sim. Quando nós estudamos a Bíblia, Deus então, na sua palavra, né, ele mostra para nós como nós teremos uma vida plena, vivendo em fidelidade a Ele, né? Fidelidade. E não só falando só de dízimos e ofertas, por exemplo, né? Que já é algo que a gente aprende então a cuidar das nossas finanças, né? Como organizar então a nossa vida financeira, e isso também é muito especial, mas fidelidade a Deus em todas as áreas, né? E quando eu me relaciono então com Deus dessa forma, eu me sinto pleno, né? Me sinto completo, né? Eu encontro propósito. Então, veja, é muita utilidade que nós encontramos, né, ao estudar a Bíblia. Muito legal. Além de falar do aspecto, né, da salvação, que nós já falamos, de ter esperança e tudo mais. Então, eu encontro na Bíblia também isso, saúde física, né, mental, né, espiritual. Ou seja, eu estou falando do ser humano de maneira completa. Você ganha um coach gratuito ali na Bíblia, ainda ganha a salvação de brinde. Exatamente. Só tem vantagem, então. Isso só benefício maravilhoso. Só humano, né? benefício. Isso Porque eu maravilhoso. acredito que a nossa maior preocupação como jovens é cobrir todas essas frentes que o Derek citou, e
essa angústia que traz para nós, porque essa preocupação, essa ansiedade, De tentar abraçar tudo, não conseguir. todo mundo sofre com isso hoje. E a gente entendendo o nosso propósito, né, estudando a Bíblia, entendendo o propósito de Deus para a nossa vida, isso nos traz paz. Porque Sim. eu penso assim, qual que é o meu propósito de vida? O que é importante realmente? Óbvio, todas essas coisas são importantes. Estudar, trabalhar, isso nos faz dignos, né? Como ser humano, ter uma família, se relacionar, ter amigos, mas não é mais o maior foco, não é o que traz maior ansiedade. Por exemplo, a minha maior ansiedade é ter salvação, estar em Cristo. Então, isso a Bíblia já me dá plenamente. Então, o resto é detalhe. É secundário, né? Isso é Exatamente. secundário. Então, isso é maravilhoso, porque é a maior dificuldade hoje em dia. Sim. Outro aspecto também é nós pensarmos assim, olha, ao estudar a Bíblia, eu aprendo a lidar com frustrações, por exemplo. Sim. Né? É outra coisa interessante. O que eles mais Se a gente pensar, passavam. Veja, Verdade. a gente pode estar falando com alguém, né, que esteja acompanhando a gente agora e que está enfrentando frustrações, né, dificuldades, portas fechadas. Né? A Bíblia nos ajuda. Né? Quando eu estudo a Bíblia, me ajuda nessas questões também. Você imagina, Jesus disse lá, né, lançai sobre mim, né, as vossas dificuldades, os vossos fardos, vocês estão cansados, sobrecarregados e tal. Então, veja, na vida, né, nem sempre os planos, os projetos saem da maneira como nós gostaríamos. Né? E como lidar com a frustração? Então, ao estudar a Bíblia, eu encontro também, né, auxílio para isso. Né? Então, é fantástico, né? Estude a Bíblia. É um mexinho gratuito. Nosso aí. maior conselho. É isso aí. E para a gente finalizar, a gente viu agora aqui também, de forma ampla, que o ponto central da Bíblia é a esperança. A gente quer saber justamente como a gente estuda a Bíblia. Como a gente faz isso, se tem que ter uma periodicidade, quais horários, se tem um horário específico, e por onde a gente pode começar. A gente quer todos os conselhos possíveis, porque, pastor. sinceramente, a gente viu que esse livro vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Pelo que a gente está falando aqui, é um tesouro acima de todos os outros livros que existem. Então, a gente Preciso tem roubar que... seu cérebro para isso? Olha, exatamente. Eu preciso Então, me inscrever em teologia agora? é muito bom. Então, estudar a Bíblia deve se tornar um hábito, né, na nossa vida. Porque Diário. Exatamente. Quando se torna um hábito, né, então é algo que você faz de maneira, né, espontânea. Né? E é muito gostoso. Né? Mas eu diria, né, para alguém que está pensando assim, como eu começo a estudar a Bíblia? Existem várias traduções da Bíblia. Né? Eu falei no início que o ideal seria a gente ler o mesmo texto em várias traduções. Né? Mas, de repente, seria ideal você começar estudando a Bíblia com a nova versão internacional, por exemplo. Né? Que é mais simples essa versão. Exatamente. Ou então Simples no caso de linguagem, né? Tá linguagem. mais atual, exatamente. tudo fala a mesma coisa, mas a linguagem mais jovial. é mais, exatamente, é mais contemporânea, né, e tal. Perfeito. É a nova tradução na linguagem de hoje, né? E outra coisa, a gente pode estudar a Bíblia também por temas, por exemplo, né? Qual tema você se interessa mais? Você pode começar a estudar, então, a partir desses temas, né? Não, eu quero estudar sobre a salvação. Eu quero estudar, eu não sei se alguém vai querer começar com esse tema, mas eu quero começar com o santuário, né, por exemplo. É um pouco mais difícil. Mas você pode estudar por temas, Sim. né? Estudar por temas. Você pode começar, ordem por exemplo... Oi? Por ordem Por cronológica. ordem também, né, cronológica. Ou então, não, eu quero começar com a criação, então eu vou começar do Gênesis. Mas não há problema também de você começar pelos evangelhos. Né? Não, eu vou começar, então, sobre a bibliografia de Jesus, né? Conhecer Jesus. Conhecer Jesus e tal. Então, tem várias formas de começarmos a estudar a Bíblia, né? Nos interessarmos, então, pela palavra de Deus. Sobre periodicidade, né? Momento do dia. Tem pessoas que escolhem estudar a Bíblia, por exemplo, na primeira hora do dia. Quando eu acordo ali, então, eu vou começar a estudar a Bíblia, né? Mas se o seu dia começa também meio-dia, você pode começar a estudar a Bíblia, não tem problema. Perfeito. Né? O importante é estudar, né? Hoje a gente tem a Bíblia de várias formas, né? No smartphone, né? As pessoas têm a Bíblia impressa também. Então, o importante é estudar. É estudar. O importante é estudar. Então, existem ferramentas também que nos ajudam, né, na compreensão do texto bíblico, né? Comentários bíblicos, né? Enciclopédias, dicionários, né? Então, são ferramentas que nos ajudam também no estudo da Bíblia e na compreensão, né, do texto bíblico. Que legal, pastor, muito legal. E nós recebemos perguntas de vocês, da nossa audiência, no nosso Instagram. Se você também quer fazer pergunta, a gente sempre coloca uma caixinha lá na semana sobre o próximo tema,
e para a gente já perguntar para o convidado, mas também você pode escrever nos comentários aqui do vídeo, que nós também vamos ler, também vamos acompanhar, dê seu feedback do que vocês querem ver, também por aqui de temas. E a primeira pergunta que a gente recebeu, pastor, é como eu entendo partes da Bíblia que são metafóricas, que não estão assim totalmente claras. Claras, né? Então, eu não sei, Tem né? bastante, hein? Sim, eu entendo que a pessoa, né, que perguntou, de repente está falando das parábolas, por exemplo, né? Jesus, ele falou muito por parábolas, né? Talvez profecias também. Exatamente, profecias também. Profecias né? é mais desafiador. Exatamente. Mas a Bíblia, assim, olha, a própria Bíblia nos ajuda a interpretá-la, né? Então, assim, a interpretação... Então eu não preciso ir para fora da Bíblia para entender o que está lá. Para compreender, exatamente. Para compreender, eu não preciso. Por exemplo, as profecias, né? A própria Bíblia nos concede, então, as ferramentas para compreendermos as profecias, aquilo que está na Bíblia, né? Aquilo que o Derek falou. A gente não precisa fugir da Bíblia para encontrar fora dela, né? Então, algo para poder compreendê-la. A própria Bíblia nos ajuda nisso. Ela mesma se revela. Ela pra mesma, gente. exatamente. Ela mesma, né, nos ajuda, então, nessa interpretação, tá? Legal. Então, com respeito, por exemplo, às parábolas, né? Jesus conta as parábolas e muitas delas estão explicadas em algum outro ponto, em algum outro lugar. Ele contou, por exemplo, a parábola do semeador. Aí os discípulos depois perguntou para ele em particular, né? Eles não entenderam. Eles não entenderam, né? Do que se tratava. Então Jesus foi lá e explicou, né, as parábolas, né? E quando Cristo pega ali, por exemplo, os elementos da natureza, né, do cotidiano daquele povo específico, e Jesus conta a parábola, eles compreendiam o que Cristo estava querendo dizer. Que legal. Agora, é claro que na Bíblia também tem expressões idiomáticas, por exemplo, né? Que aí realmente é difícil para nós, né? A gente, só estudando o contexto, né, daquela cultura, né, daquele povo, para a gente compreender. Entendi. E existem coisas que a gente não vai chegar, né, à compreensão. Por quê? Porque a gente não tem, né, Aquela vivência. todos os elementos, né, daquela cultura, né? Sim, faz Daquela sentido. cultura em si. Entendi. Tem um texto, por exemplo, que fala lá, né, nas bem-aventuranças, onde Jesus falou que bem-aventurados são os pobres de espírito, né? É interessante falar sobre isso, né? Eu estava vendo recentemente uma fala, né, do Dr. Rodrigo Silva, né? Uhum. E ele é arqueólogo, né, e tal, e através então dessa ciência ele nos ajuda a compreender aquilo ali, né? Porque quando fala ali, né, de pobre de espírito, né? Então a tradução foi ali como se fosse pessoas humildes, né? Pessoas Sim. pobres, né, e tal. Mas a explicação que tem, né, para aquele texto também, e eu ouvi agora o Dr. Rodrigo Silva falando, né, e tal, e ele dá então ali as fontes e tudo mais, que é da seguinte forma: Jesus está ali, né, e Jesus geralmente estava num campo, né? Então o vento ele vai, né, e encontra o trigo, por exemplo, e o trigo se dobra, ok? O trigo se dobra. A palavra para vento e para espírito, né, é ruá, né? Então, é a mesma palavra, né? Tem a mesma raiz ali. Isso no grego. Exatamente, né? Então, o que acontece? Isso no hebraico. No hebraico. No hebraico, né? No hebraico. E o que acontece? Então, Jesus está falando da ação do Espírito na pessoa. Sim. Entendeu? Quando ele fala de pobres de espírito, ele está falando o seguinte: a ação do Espírito Santo vai fazer você se curvar, percebe? Ah, sim, Então, mas De isso... humildade. Exatamente. Então, o que acontece? Mas é uma expressão, né, idiomática, né? Então, veja bem, tem que compreender o elemento da cultura, né, daquele momento para poder chegar No à sentido compreensão real. da Bíblia, né, no Entendi. sentido real do que a Bíblia está querendo dizer. Perfeito. Entendeu? Mas, de maneira geral, a própria Bíblia, ela interpreta, né? Com Ela o tempo, você lendo, acredito que com a iluminação do Espírito Santo, você consegue chegar nessa conclusão também. Exatamente. Claro que Exatamente. depende de estudo, Sim, né? Sim. Eu estudando esses dias, eu fiquei assim, me questionando de algumas coisas que eu não estava entendendo. E aí, tipo, na própria Bíblia, assim, eu vi que Deus me respondendo assim, a Bíblia, ela foi feita justamente para as pessoas que querem estudar e se aprofundar naquilo. Então, tem coisas que, tipo assim, você vai ter que caçar ali adoidado para realmente achar. Porque justamente ele quer que as pessoas que estão se aprofundando, elas não sejam, como posso dizer, nécias. Elas sejam pessoas que, tipo, estão querendo amplificar
Quem horizontes. buscar vai ser recompensado de alguma forma. Sim, exatamente. Então, assim, tem a questão de a gente buscar aqui dentro, que nem o pastor disse, que ela própria se revela, mas a gente olhando para o entorno tem uma lição muito ampla. Tanto é que a própria Bíblia fala que ela se revela todo dia, justamente porque quanto mais a gente estudar, mais coisa a gente vai ver no nosso entorno que vai servir o verso para aquilo, no caso, né? Eu acho que é uma dica que a gente até pode deixar, né, para quem está nos assistindo, que, além de estudar a Bíblia, também procurar essas pessoas que são estudiosos, né, pessoas que estudaram teologia, que se debruçaram sobre mestrados e até na vida, né, na língua que foi escrita originalmente a Bíblia, e podem nos ajudar nesses contextos, que igual o pastor citou agora. Então, tudo isso é ferramenta de estudo em conjunto com a Bíblia, que nós temos hoje em dia acesso. Exatamente. E ferramentas que vai nos ajudar a compreender, né, a mensagem que a Bíblia está querendo transmitir para nós. Né? Sim. Por quê? Porque nós não podemos interpretar a Bíblia, né, Como a gente quiser. Exatamente. Né? Ou tipo assim, não, eu vou interpretar a Bíblia a partir da minha experiência. Não Não funciona assim. Não funciona assim. Né? E existe algumas ideias, né? Algumas teorias nessa direção, né? Mas não, eu preciso, né, submeter a minha pessoa ao que a Bíblia está dizendo, né? E não o contrário, né? Perfeito. E não o contrário. Então é dessa forma que nós temos que nos aproximar, né, do texto bíblico. Nos aproximar da Bíblia. Que legal, pastor. Você gostou de conversar com a gente? Com certeza. Gostou de ser nosso primeiro convidado? Me sinto honrado de poder estar iniciando aqui, né, e tal. Estamos aptos, Parousia temos sua Cast, bênção. Muito legal, eu gostei. Eu acho que cada convidado que vier aqui, ele vai se sentir muito bem para falar com vocês. Muito bom, pastor. Aprendi bastante hoje. Agradeço pelo Sim, convite, eu pela também, participação fomos aqui. Agradeço mesmo. Maravilha. É um prazer, pastor. O prazer é nosso. Falar da Bíblia, né, da palavra de Deus, como eu falei, né, a gente não vai esgotar o assunto, mas é algo assim impressionante, né? A Bíblia, ela foi escrita em 3 línguas, né, diferentes, né? O hebraico, né, o grego e uma pequena porção também em aramaico, né? A Bíblia foi escrita em 3 continentes diferentes, né? Na África, né, na Ásia, na Europa, né? 40 autores diferentes, né? Alguns, como já falamos aqui, né? Reis, né? Pessoas cultas, né? Pessoas simples. Então tinha tudo para ser um caos. Né? É verdade. Olha, essa é a grande verdade. Tinha tudo para ser um caos. Mas quando a gente olha para a Bíblia, né, a gente percebe então que ela não se contradiz. Né? A gente percebe, quando a gente olha para a Bíblia e ao estudá-la, a gente consegue perceber a sua unidade, né? A sua unidade, né, doutrinária e tudo mais, e o que ela apresenta. A gente lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e a gente percebe que Jesus é o personagem central da Bíblia. Central. Ele que traz esperança, então. Exatamente. Nas festas levíticas, né? Quando a gente, então, vê as histórias da Bíblia, a gente percebe que, em última instância, né, ela está falando, na aplicação, a gente consegue ver Cristo, né, em cada cena, né? Então, a gente percebe, então, que a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Amém. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém. Ela transforma a nossa vida, né? Ela dá para a nossa vida um novo sentido, como deu para a minha vida, como foi também assim também para a vida de vocês, né? De tantos outros que também estão nos acompanhando. Então, de fato, a Bíblia é a palavra de Deus. E eu acredito que nada disso foi sem propósito, né? Esse caos todo que o Senhor citou, porque lendo a Bíblia e vendo a história desses homens e mulheres que foram inspirados por Deus, nós muitas vezes nos identificamos com os problemas que eles sofriam. Eles não eram Pessoas perfeitos, iguais nós, a né? vida deles não eram perfeitas, longe disso para alguns. E é até um convite que eu deixo também para quem está nos assistindo, que todo mundo pode ser usado. Então, se você realmente deseja estudar a Bíblia e se conectar com Deus dessa forma, ore, peça o Espírito Santo, peça a inspiração, que Deus vai te ajudar. Se Ele te trouxe até aqui hoje nesse vídeo, tenho certeza que foi por um propósito. Então, comece a estudar. Escreva para a gente, se você precisar de ajuda, a gente está pronto a ajudar. A gente tem uma equipe aqui, jovens, que estão querendo muito compartilhar conhecimento. Então, é nosso convite para você. É isso pessoal. É isso aí. E, para a gente finalizar, como a gente vê, a oração é a nossa fala com Deus. E a Bíblia é a fala de Deus para nós. Tamo junto, até a próxima. E a gente se vê no próximo Parousia Cast. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais. Obrigada, pastor.